pessoalmente, sou o Marcos Figueiredo. Eu estudo a parte técnica da Fujitsu, na parte de software. Tá? Eu acho que alguns de vocês podem conhecer a Fujitsu muito mais pela parte de hardware. Só um pouco sobre quem nós somos. Né? A Fujitsu é uma empresa de serviços com base no Japão. Nós somos o provedor número 1 de serviços no Japão, de TI. Nós temos nossos braços no mundo inteiro. Na Europa, principalmente, fora da Ásia, é um dos nossos mercados principais. No Brasil, historicamente, nós temos uma relação com algumas corporações grandes, principalmente as japonesas que estão no Brasil, e alguns bancos, mas muito mais na parte de hardware. A parte de software, para a Fujitsu, um dos focos principais tem sido o banco de dados, e um dos principais bancos de dados, obviamente, Postgres. Essa conversa nossa hoje aqui não é para aumentar o hype sobre computação quântica, é muito mais para questionar alguns pontos que a gente tem que começar a se preparar. Hoje o Postgres tem algumas características que permitem que a gente alcance. A gente poderia gastar aqui várias horas, poderia fazer até um curso inteiro sobre computação quântica e esgotar esse assunto. Nós não vamos entrar muito técnico nos aspectos, mas eu vou dar algumas dicas de como a gente poderia implementar e como a gente poderia alcançar esse estado de proteção quântica. Só para a gente ter uma ideia de quão profundo está o conhecimento de vocês. Quem é que se sente confortável em conversar sobre computação quântica? Conhece sobre computação quântica, pelo menos na parte teórica? Okay. Quem é que já ouviu falar em quantum safe ou quantum resistance, ou seja, resistência quântica e proteção quântica? Ok, bacana. Então, obviamente, a gente teve aí, olhando na agenda, várias palestras aqui que falaram sobre os detalhes da parte de segurança no Postgres. Falaram sobre a parte de controle de acesso, de autenticação, muito provavelmente de criptografia, tá? E também da parte de logs de auditoria. Ou seja, o Postgres tem todas essas áreas. A gente vai falar hoje nessa conversa aqui apenas sobre a parte de criptografia, tá? Que é o que diretamente tem impacto quando a gente fala sobre computação quântica. Óbvio que mesmo quando a gente está falando sobre computação quântica e riscos de cybersecurity, a gente não pode considerar só o banco de dados, né? Existe uma série de outras características e best practices que a gente tem que implementar. Então, não adianta nada você proteger o seu banco de dados e o seu sistema operacional está implementando uma criptografia de baixo nível, ou você não tem políticas de acesso ao seu banco de dados, ou o seu sistema de armazenamento não está protegido. Então, quando a gente pensa em segurança de dados, a gente tem que pensar no todo. Nas nossas chaves, ou seja, está criptografando o teu dado, mas não adianta nada você estar criptografando o teu dado, a chave está no mesmo servidor, ou até mesmo no mesmo file system, né? Então, existe uma série de políticas que têm que ser consideradas. A gente não vai falar sobre elas nessa palestra, a gente vai falar exclusivamente focando na parte de criptografia e, mais especificamente, o que a gente chama de criptografia at rest, que é quando a gente criptografa o dado que está ali parado, que vai ser acessado, não o dado em trânsito em si. Tá? O formato dessa conversa nossa aqui é para ser informal, então quando a gente vai passando os slides, podem fazer as perguntas. A gente não vai gastar uma hora inteira para conversar sobre esse tópico, então quando vocês tiverem alguma dúvida, pode sentir à vontade, só levantar a mão para a gente poder endereçar as perguntas. Quando a gente fala de criptografia at rest, basicamente a gente fala dos algoritmos que ajudam a gente a alcançar esse tipo de criptografia. Existem dois tipos principais, que são os algoritmos simétricos e os algoritmos assimétricos. Qual os dois que a gente usa no Postgres? Os dois. Ou seja, quando a gente tem a parte de TLS, de transferência de dados em trânsito, parte de autenticação, normalmente a gente está usando os assimétricos. Quando a gente tem o dado lá na tua tabela que está criptografado, ou na coluna que você criptografou, a gente está falando normalmente de criptografia simétrica. Eu coloquei alguns exemplos que são os mais utilizados hoje. Existem outros. Se vocês entrarem no Google ou Wikipedia, vocês vão ver que tem uma lista gigantesca de algoritmos que utilizam hash, implementam de maneiras diferenciadas, particionam o dado para poder conseguir fazer de maneira mais eficiente essa criptografia. Mas, basicamente, esses são os modelos que a gente vê sendo utilizados hoje no mercado. Tá? Existem algumas outras tecnologias que são usadas mais para checksum,
validar se o dado realmente está corrompido ou não. Por exemplo, o ICC é tradicionalmente utilizado para a gente saber se o dado foi corrompido ou não, saber se algum bit está perdido ou não. A gente vai ver que esses algoritmos que eram considerados extremamente seguros, hoje estão completamente expostos a um tipo de decriptografia de força bruta, utilizando o computador quântico. Tá? E aí, quando a gente fala do Postgres especificamente, os tipos mais comuns, tá? E mais uma vez, isso provavelmente foi falado aqui durante a semana, no dia de ontem, criptografia de coluna, ou seja, todo mundo aqui que já tem uma comunidade com Postgres sabe do BitCrypto, né? Ele criptografa a nível de coluna lá, e ele é realmente utilizado para alcançar algum tipo de proteção de dados REST no Postgres. E tem uma série de outras opções não tão sofisticadas e que têm um certo impacto de performance. Por exemplo, utilizar a criptografia do próprio sistema operacional Linux, por exemplo, ou do Windows também você consegue utilizar esse tipo de capacidade. E aí nós temos outras opções, seria criptografar o seu file system, ou seja, o teu banco de dados vai ficar em cima de um file system, você criptografa aquele file system como um todo. Ou criptografar o disco físico que está lá no teu Postgres rodando em cima. Então são todas maneiras válidas, porém são maneiras que ainda podem te expor ao potencial exploit. Por fim, algo que quem acompanha, quem está ativo na comunidade, já deve ter visto, tem discussões aí desde a versão 9, 10, com relação ao TDE, que é uma certa variação desses modelos aqui, que basicamente a criptografia transparente de dados, que é uma criptografia a nível de banco de dados em si. Hoje nós temos algumas opções. Acredito que a Percona é a primeira a ter uma extensão aberta nesse sentido. Você pode usar o TDE conectando no banco de dados. Na Fujitsu nós temos desde a versão 9 do nosso Postgres Enterprise, o TDE, que ele é implementado dentro da nossa engine do banco de dados. E com o tempo a gente tem modificado esse TDE para realmente alcançar coisas mais modernas. E aí vocês vão ver que o que eu vou falar aqui, em parte, ainda está a ser implementado, até porque não existe consenso final em relação aos standards de criptografia quântica. Mas a gente já trabalha, do nosso ponto de vista de R&D, em como fazer, para permitir que o nosso TDE... Então tudo estava ok, até recentemente, né? Alguns pesquisadores na China provarem que eles conseguiram quebrar o algoritmo de criptografia RSA. Ou seja, eles fizeram uma prova de conceito e provaram que eles conseguiram quebrar esse algoritmo. E eu coloquei alguns detalhes aqui, porque tudo que a gente tem falado na indústria como um todo, quem teve conexão com a internet nos últimos 12 meses, a palavra-chave é AI, o tempo todo, né? Só que tem algumas nuances. Na verdade, em 1994, esse senhor que ele deu uma palestra, que é o Alan Shore, ele deu uma palestra provando matematicamente que dentro das próximas décadas a gente teria um computador quântico que seria capaz de quebrar os nossos algoritmos mais sofisticados. Tá? Então ele usou matemática simples, simples obviamente para o nível dele, para provar que seria possível quebrar os nossos algoritmos de hash, de criptografia simétrica e assimétrica, dentro da capacidade computacional que a gente já tinha visibilidade que a gente conseguiria alcançar. Óbvio, em 94 a gente não tinha capacidade técnica de implementar esses computadores, e hoje a gente tem. Então, esse artigo aqui, quando eu disponibilizar esse documento, tem um link lá, vocês conseguem acessar, ou até mesmo acessar via Google agora. Da semana passada, ou retrasado, que esses cientistas chineses conseguiram fazer essa quebra do protocolo. Óbvio, eu coloquei um outro artigo em seguida, porque isso foi vinculado em alguns jornais na China como, olha, até os algoritmos militares, ou seja, a RSA é utilizado ainda hoje para transferência de dados a nível militar, estão expostos. E aí existe uma série de detalhes que provam que hoje, em termos de uso real, seria inviável fazer esse tipo de quebra de dados. Por que eu estou colocando tudo isso aqui para vocês hoje? Para falar que nós estamos muito próximo de chegar no estado real, onde os nossos dados vão estar expostos, mesmo aquilo que a gente está criptografando. Só que não é o fim do mundo. Nós temos ainda algumas opções
para se proteger, ainda dá tempo de se proteger. Tá? E a gente vai falar em seguida sobre isso. Mas antes da gente ir a seguir nesse detalhe, só para aqueles que não estão familiarizados com a computação quântica, eu deixei algumas referências com relação aos algumas definições um pouco mais de mercado, um pouco mais técnica e um pouco mais no meio do caminho em termos de indústria. Exatamente o que a gente está falando, cybersecurity, ou seja, criptografia. É o principal uso caso de uso para a computação quântica. Quem já tentou criptografar aqui no Postgres, usando PG, Crypto ou qualquer outro tipo de criptografia de disco, de file system? Algumas pessoas. Dependendo da carga que vocês colocaram lá, eu tenho certeza que o impacto de performance foi significativo. Então, a computação quântica vem aí para propor também para a gente algumas alternativas de conseguir criptografar isso num nível mais elaborado e mais eficiente, em termos de poder computacional. Outras áreas, obviamente a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, as outras áreas que são de interesse nesse campo da computação, alguém falou da probabilidade. Hoje a gente usa supercomputadores para fazer cálculo e estimar a questão do tempo, né? Fazer o forecast de quando vai chover, onde é que vai ter o furacão, a gente vê os modelos de espaguete nos furacões que vem nos Estados Unidos, tudo isso aí usa supercomputadores. Com os computadores quânticos, a gente vai conseguir fazer isso de maneira muito mais eficiente e precisa. Outras áreas de muito interesse é a parte de modelamento financeiro, ou seja, aqueles portfólios que as empresas que trabalham com risco e ações implementam. Hoje, eles são baseados em modelos probabilísticos. Com o computador quântico, a precisão e a qualidade desses modelos vai ser muito mais refinada. Então, é uma área que, obviamente, tem sido colocado bastante dinheiro para que seja desenvolvida. Então, essas são algumas áreas que a computação quântica se aplica no nosso dia a dia. Obviamente, tem se colocado muito foco aqui, porque hoje nossos bancos, as nossas contas, os nossos dados que a gente coloca na internet, que a gente criptografa, podem estar todos expostos. Ou seja, se alguém hoje conseguir baixar o nosso dado, mesmo que ele esteja criptografado, daqui a 4, 5 anos pode ser que esse dado seja descriptografado. E aí existem algumas opções para que a gente possa se proteger com relação a esse tipo de ataque. A primeira delas eu coloquei aqui, que é com relação a esse algoritmo específico, que está disponível no Linux hoje. Algumas implementações de TDI ofertam esse nível de criptografia, inclusive a da Fujitsu é uma das opções que você tem que consegue criptografar a esse nível de criptografia. E esse modelo é considerado hoje matematicamente como inquebrável até 2050. Ou seja, nesse ponto a gente tem certeza que já vão ter computadores quânticos ou modelos que simulam computadores quânticos que vão conseguir quebrar esses dados. Por que eu falei ou modelos que simulam computadores quânticos? Algumas empresas, inclusive a Fujitsu é uma delas, tem o que a gente chama de Annealer, que é um simulador de computador quântico, que consegue simular um computador quântico para algumas operações específicas. Esses computadores vão evoluir ao ponto de conseguir também simular e quebrar os nossos algoritmos atuais. Óbvio que a gente não vai esperar chegar nessa data para mudar tudo que está sendo implementado. Então, hoje o NIST, que é o órgão dos Estados Unidos que define os standards, que define os padrões de mercado, já está trabalhando no que a gente chama de algoritmos que são quantum safe, ou seja, eles são desenhados do zero para utilizar a computação quântica e para estar protegido contra qualquer tipo de quebra, de exploit de força bruta utilizando computadores quânticos. E não só isso, óbvio que a gente vai proteger o dado, mas o que acontece com as chaves? O que acontece com o dado em trânsito? Então toda essa parte está sendo discutida hoje, não existe um padrão ainda hoje em relação a qual vamos se implementar essa capacidade, mas ele já passa a ser discutido hoje de maneira mais ativa no mercado, dentro dos órgãos de padronização mundial. E o que mais está sendo feito dentro desse cenário? Okay. Aí os algoritmos que já estão sendo implementados hoje para ser testados, que é o que o NIST está utilizando para fazer essas pesquisas, são os que a gente chama de PQC, que são os algoritmos resistentes a essa exploração quântica. Tá?
E por que eu estou falando isso aqui? Essa é uma das áreas, por exemplo, que a Fujitsu trabalha na parte de R&D, para tentar já trazer isso para o nosso TDI. Porque, por exemplo, a Fujitsu não disponibilizou diretamente o algoritmo de TDI lá na versão 9 para a comunidade. Falou, quem quiser usar como extensão, pode usar. Porque o quê? Não, porque esse algoritmo era controlado, o AES, ele é controlado pelo governo dos Estados Unidos até o ano 2022, foi quando o governo dos Estados Unidos liberou a utilização irrestrita desse tipo de algoritmo. Então você não podia, mesmo que se você colocasse na comunidade, inclusive lá no Linux, existia alguns T&Cs quando você baixa o Linux, nessa época, confirmando que você não vai utilizar esse computador para fins militares, você não vai utilizar esse computador para fins de desenvolvimento de armas nucleares ou armas de destruição em massa. E isso era uma coisa que se aplicava para a gente. Então, como uma empresa com fins comerciais, a gente tem muito cuidado, a gente tem que saber quem está usando esse tipo de algoritmo, quem vai criptografar o dado. Então, para a gente, de um ponto de vista de risco, não fazia sentido disponibilizar ele como uma ferramenta de extensão. Tanto isso que faz sentido hoje, por exemplo, já existem algumas outras, até comentei o caso da Percona, que estão disponíveis na comunidade como TDI, por exemplo. Hoje já não existe mais essa restrição. Muito provavelmente, quando esse algoritmo aqui for liberado, vai ter o mesmo tipo de restrição. Por quê? Porque quem criptografar esse dado com esse tipo de tecnologia, não vai ter ninguém que vai conseguir quebrar. Ou seja, o governo americano não vai conseguir, o governo chinês ninguém vai conseguir quebrar. Então eles querem ter esse controle em cima de quem está utilizando essa tecnologia. E aí existem uma série de outros fatores que são as combinações híbridas desse tipo de tecnologia. Ou seja, a gente não está vendo a implementação dos algoritmos pós-quânticos como uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Porque existe uma quantidade enorme de dados hoje que está criptografada utilizando os protocolos antigos que vão ter que ser recriptografados. Então, nesse processo como um todo, a gente fala que vai acontecer o que a gente chama de approaches híbridos, ou seja, uma combinação de um approach tradicional com um approach quântico atual. É uma restrição legal e restringia no passado. Acho que em 2022 ou 2021, essa restrição foi removida. Tá? E a restrição era muito mais em termos legais, ou seja, se você baixou o Linux e você utilizou isso sem preencher um formulário lá no Linux para baixar, se o governo fosse atrás de você e não te achasse, ele iria lá na Linux Foundation perguntar por que você deixou essa pessoa baixar e está desenvolvendo, não sei, algum tipo de arma química ou algum tipo de dispositivo nuclear. Então é mais ou menos assim que o governo controla esse tipo de acesso. E só voltando para ilustrar, antes de eu entrar um pouco mais em detalhe da parte de criptografia de disco, banco de dados e de file system, existe uma coisa bem interessante, esse primeiro ponto que a gente conversou, né, que 94 foi aprovado essa quebra. E aí o que a gente aprende na faculdade é a tal da lei de Moore, né? O que diz a lei de Moore? Que a capacidade de CPU dobra a cada 18 meses. Né? Só que existe uma outra lei, não sei se já está ensinando na faculdade ou não, como eu não estou no meio acadêmico, eu não sei se isso já é ensinado para a gente na faculdade, né? Mas existe uma nova lei que fala sobre o crescimento do poder computacional dos computadores quânticos. Tá? E esse é um crescimento não linear, é um crescimento exponencial. Ou seja, quando a gente fala dobrar, a gente está falando de um crescimento linear. Ou seja, a cada 18 meses lá, o computador, a nossa CPU dobra de capacidade de forma linear. A gente está falando aqui que o computador quântico, ele cresce na base de 2, ou seja, ele é um crescimento exponencial. Ou seja, a gente está muito em breve, a gente tem alguns computadores do Google, por exemplo, da IBM, que tem a capacidade de 64 qubits, se eu não estou enganado. Vocês podem checar na internet. Ou seja, a expectativa é de que chegue em algo em 240 ou 256, 512
dentro de um espaço de 2 ou 3 anos. E esses computadores vão ter uma capacidade de cálculo que a gente não consegue imaginar hoje. E aí, por fim, outro fato interessante é esse algoritmo aqui, que é o algoritmo que foi utilizado por esses pesquisadores para quebrar o RSA. Tá? E é uma coisa contra-intuitiva, e obviamente para quem tem interesse, eu deixei inclusive o link lá, é que o computador quântico ele é melhor para quebrar algoritmos assimétricos, o que é contra-intuitivo do ponto de vista computacional. A gente pensaria que os algoritmos simétricos são mais fáceis de quebrar, desde que você tenha muita capacidade computacional. Pelo modo como a computação quântica funciona com os qubits, ele faz, na verdade, com que as criptografias assimétricas, que a gente considerava mais seguras contra ataques de supercomputadores hoje, elas são mais fáceis de quebrar por conta desse tipo de algoritmo. Tá? E aí, por isso é um dos motivos pelo qual, matematicamente, a gente se sente seguro em dizer que, pelo menos até 2050, esse tipo de algoritmo aqui é o recomendado para a gente se sentir protegido. Tá? E eu falei bastante sobre ele, por quê? Porque hoje vocês conseguem implementar esse tipo de algoritmo no ambiente de vocês. Então, independente se você está utilizando a ferramenta da Fujitsu ou nossa versão Enterprise, é uma tecnologia que você consegue implementar. Porém, existe um gotcha ali no meio, que é a questão de performance. Eu consigo implementar esse tipo de algoritmo nessas 3 camadas. Qual que é o problema dessa implementação? Em qualquer uma dessas camadas. Performance, performance, performance. Quando a gente criptografa o disco utilizando esse tipo de criptografia, o impacto de performance chega a ser, às vezes, 50%. Tá? Dependendo do tamanho da sua base de dados, você está falando de cerca de 50% de impacto de performance. Não muito diferente do PG Crypto. A depender do tipo de dado utilizado, do tamanho da tupla, ele dá até mais. Correto. Ignorando esse ponto extremamente válido. Ignorando a questão do tipo de dado em si, se a gente olhasse só as abstrações das camadas, no nível de disco, a não ser que você esteja utilizando uma criptografia via hardware, produtos específicos, está falando normalmente cerca de 50%. E ele diminui quando você sobe na camada de abstração. A nível de file system, você tem uma melhora de performance, porém, ela continua existindo. Dentro do banco de dados em si, que é mais granular, você teoricamente teria um controle melhor, você teria uma performance um pouco mais elevada. E aí o que acontece algoritmos como PG Crypto, ele criptografa um dado a nível de coluna. Isso tem um impacto gigante em termos de performance do banco de dados, dependendo do que você está fazendo com o seu banco de dados. E aí existem algumas implementações, até onde eu sei, a Fujitsu é a única implementação dentro do Postgres hoje que faz essa criptografia a nível de table space, que é o mesmo que a Oracle utiliza lá no banco de dados dele. Tá? Consegue fazer via columnar lá no Oracle? Consegue. Consegue fazer columnar no DB2? Consegue. Só que a gente sabe hoje que, em termos de performance, a criptografia a nível de table space é a mais sofisticada com relação à performance. Só que, obviamente, essa implementação é muito mais sofisticada e muito mais complexa de se gerenciar. Tá? Então, quando a gente está falando de AES 256, essa é uma consideração que a gente tem que ter, porque não adianta nada também você criptografar o teu banco todo usando esse tipo de tecnologia e estar exposto a não entregar o que a tua aplicação está querendo. Né? Ou seja, você protegeu tanto, mas o teu usuário não consegue ser saudável, ou seja, um trade-off aí. O que é interessante na sua fala, quando a gente fala de criptografia a nível de table space, é porque você pode segmentar os objetos que fazem sentido serem criptografados em uma área que vai estar criptografada e objetos em outra área de table space que não tem muita relação, não tem dados sensíveis que não precisam ser criptografados. A correlação desses objetos dentro do plano de execução é válida no que diz sentido. Eu vou perder performance de um lado, mas em contrapartida do outro eu não perco desempenho. Sim, é um trade-off que você tem que fazer. É uma maneira de se implementar. Por isso que eu falei, a Fujitsu tem a tecnologia, mas você pode chegar e implementar isso de outras maneiras. Ou seja, você pode fazer realmente esse particionamento. E aí tem um trade-off de saber quais são as outras partes que você vai ter que criptografar ou não e entender o seu dado e as suas características, o seu esquema, enfim, todos esses pontos.
Em trânsito, hoje, a maior parte dos algoritmos que a gente usa são os RSAs. Ou seja, quando a gente criptografa as conexões via TLS, são basicamente todas via RSA. Existe alguns impactos de performance? Existe. Só que a gente não está abordando nessa parte at-rest aqui a parte de impacto de performance da criptografia. Tá? Existe impacto? Existe. É muito inferior ao impacto que se tem aqui na criptografia at-rest, mas ele existe. Normalmente a gente fala em sub 5%. E isso, para começar a fechar aqui, só tem mais 2 slides. O Postgres hoje, ele se coloca, obviamente todo mundo que está aqui porque gosta do Postgres, ele se coloca como um banco de dados preparado para esse tipo de desafio. Ou seja, existem alguns outros projetos open source disponíveis no mercado que não tem todas as características que o Postgres tem. Pessoalmente, eu acho que a extensibilidade que o Postgres traz para a gente é uma característica muito única que permite que a gente já esteja preparado, e quando coisas novas como esses algoritmos de criptografia quântica estiverem disponíveis realmente como standard, é muito mais fácil implementar via extensões ou versões enterprise, como é no nosso caso, né? Então você tem uma flexibilidade muito grande dentro desse projeto. E a questão de otimização de performance, algumas características em termos de você conseguir criar extensões para te permitir gerenciar logs específicos para fazer algum tipo de auditoria. Por exemplo, no Brasil, obviamente, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Em outros países nós temos o PCI para cartão de crédito. Nós temos o GDPR, por exemplo, que nós temos Compliance. Então, vários desses protocolos, vários desses mandatos em termos de legislação, eles têm que ser capturados de alguma maneira. E o Postgres tem essa capacidade de ser flexível ao ponto de permitir que alguém crie uma extensão, por exemplo, brasileira, para estar em compliance com um LGPD, por exemplo, de maneira out of the box. Então, o Postgres ele hoje está realmente em uma posição única no sentido de conseguir ofertar para a gente um banco de dados preparado para esse tipo de situação. E, por fim, dentro do nosso portfólio Fujitsu, aí a parte comercial mesmo, do nosso produto, porque a gente se sente confortável em falar com os nossos clientes, porque a gente se sente preparado para esse tipo de situação. Porque nós temos uma combinação que vai além do nosso desenvolvimento apenas do Postgres. Ou seja, nós temos uma parte toda voltada no nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, focado em computação quântica, que é além da parte do Postgres. Então a gente traz essa expertise para poder conversar com os nossos clientes na parte de defesa, na parte de governo, para ter uma conversa mais ampla dentro do escopo de exploração quântica. A parte de otimização de plataforma, ou seja, existem alguns tipos de hardware no mercado hoje que são muito mais caros, não são todos os usuários que têm acesso, mas que eles te garantem uma aceleração de subperformance de 1 a 2%. Para alguns clientes, especificamente alguns bancos e alguns stock exchange, por exemplo, conseguir reduzir em 1% a performance, ou aumentar em 1% o impacto de performance, para eles justifique eles investirem milhares de dólares em um hardware específico. Tá? E aí a Fujitsu, como tem esse conhecimento em hardware, a gente faz esse tipo de otimização. E por fim, óbvio, acredito que isso aqui, todos os provedores de serviço em Fujitsu, de Postgres hoje têm essa capacidade, que é realmente ajudar os usuários a ter uma política de patch robusta. Ou seja, saiu um CVE na comunidade que já foi corrigido, tem que se proativamente fazer esse upgrade das versões que estão instaladas no teu ambiente. E obviamente, assim que esses algoritmos ficarem disponíveis, nós temos um compromisso com os nossos clientes hoje de implementar esses algoritmos em menos de 6 meses dentro do nosso produto para que eles estejam disponíveis para utilização. Tá? Basicamente é isso que eu tinha para falar com vocês, é muito mais para deixar um questionamento aí com vocês com relação ao que nós temos que começar a pensar com relação à computação quântica. Não é uma coisa que vai acontecer amanhã, então a gente não precisa ficar sem dormir pensando que
é o final do mundo, não, mas é uma coisa que nós temos que começar a pensar e se preparar para esse tipo de realidade. Os meus contatos estão aí, a gente obviamente pode fazer uma discussão muito mais técnica e muito mais detalhada com relação à computação quântica e a nossa parte de segurança, mas sinta-se à vontade a se conectar comigo no LinkedIn. Tem um endereço lá no nosso site que tem o meu e-mail, tá? Mas o meu e-mail basicamente é marcos.figueiredo@fujitsu.com. É isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pelo tempo.